Uma dona de casa de Nova Jersey desapareceu após fazer um pedido sinistro para a melhor amiga, de ter um confronto incomum com a cunhada e de um alarme ter disparado misteriosamente em sua casa. O que aconteceu com Patricia Viola? Olá, ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje a gente vai falar de um caso que me deixou com uma pulga atrás da orelha, Alexandre. Eu tô até agora me perguntando sobre vários aspectos, vários pequenos detalhes, assim, que tem ao longo desse caso. Mas quando a gente chegar mais pra frente, assim, vocês vão saber exatamente do que eu tô falando. Mas eu já adianto que é um caso bem doido, bem esquisito, assim. Mas antes, Marcela, da gente falar do caso da Patricia Viola, porque eu tô lendo aqui, eu só leio Patricia Viola, eu queria avisar a todos os nossos ouvintes que vocês devem ter percebido que esse podcast não tem um apoio de uma grande corporação. Vocês não estão vendo aí um Spotify, uma Globo.com, a Amazon. Não tem nenhuma grande corporação ajudando esse podcast. Quem ajuda esse podcast são os nossos apoiadores. Sim! São pessoas muito importantes que escolheram ajudar o Detetive do Sofá e são eles que garantem que esse podcast existam. Pessoas de bom coração. Pessoas de bom coração. Ao contrário das grandes corporações que não têm bom coração. E se você quiser se tornar um apoiador e mostrar o seu bom coração, você vai lá no Aurelo ou no Apoia-se, procura Detetive do Sofá. É muito importante pra gente, ajuda bastante. A gente cada vez tem mais apoiadorzinhos e isso me deixa muito feliz. Sim, me deixa com o coração quentinho. Mas agora sim, Marcela, me conta o que aconteceu com a Patricia Viola. Ok, se abrasileirou o nome dela? É o jeito que tá escrito, eu não consigo ler de outro jeito. Patricia Viola nasceu em 18 de agosto de 58 e era filha única de Lucille e John Mary. A Patricia sempre viveu em Nova Jersey e ela se formou em negócios em 1977 no Taylor Business Institute. Ela trabalhou em várias empresas como secretária e recepcionista depois de se formar. O pai da Patricia faleceu no início dos anos 80, após uma luta de 13 anos contra o Alzheimer. Pouco tempo depois de perder o pai, ela conheceu o futuro marido, o James Viola, quando ela foi fazer uma entrevista de emprego. Ele estava na mesma empresa, só que concorrendo a uma vaga para outro cargo. Os dois se casaram em 1986. A Patricia tinha só 42 anos quando ela desapareceu e era mãe de 2 filhos, a Christine e o Michael. A família Viola morava em Bogotá, no subúrbio de Nova Jersey, né? Não na capital da Colômbia. É confuso. É confuso, porque eu comecei a ler sobre esse caso, via escrito Bogotá e pensava, nossa, que legal, ela era colombiana, por isso que o nome dela é Patricia Viola. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. É só o nome dessa cidadezinha aí lá em Nova Jersey. Bogotá é uma cidade charmosinha a poucos quilômetros da ponte George Washington, que atravessa a parte alta de Manhattan. Também vou passar a chamar ela de Patrícia. Mais fácil. Ficar falando Patricia é esquisito. A Patrícia era uma esposa, mãe e dona de casa muito dedicada. Ela era conhecida por sempre se esforçar ao máximo para tornar as ocasiões especiais memoráveis para sua família, fazendo, por exemplo, bolos caseiros super elaborados, providenciando presentes perfeitamente personalizados para cada feriado e fazendo esforços para tornar cada Natal, aniversário e outras datas comemorativas inesquecíveis. A família Viola também se dedicava muito a passar tempo de qualidade juntos, e eles sempre viajavam para aproveitar as férias em família. A Patrícia, por exemplo, amava viajar para conhecer parques de diversão
e ela tinha um interesse especial em montanhas russas e brinquedos mais radicais. Outra coisa que ela amava fazer era receber amigos e familiares durante as festas de fim de semana na piscina de casa, ser anfitriã dos jantares de ação de graças e Natal, e ela se envolvia sempre nas atividades escolares dos filhos. Inclusive, a Patrícia era voluntária na biblioteca da escola e ela se envolvia em vários outros comitês e projetos escolares. A vida da Patrícia também foi marcada pelos desafios que ela enfrentou devido à epilepsia, um distúrbio neurológico com o qual ela foi diagnosticada aos 12 anos depois de sofrer um acidente. As convulsões estavam quase sempre sob controle, já que a Patrícia usava 2 medicamentos diariamente, o Dilantin, de 400 mg, e o fenobarbital, de 150 mg. Mas, na época do desaparecimento da Patrícia, as convulsões estavam se tornando mais frequentes. Ela teve convulsões em 98, 99 e 2 convulsões em 2000. A segunda, inclusive, aconteceu em novembro, apenas 3 meses e meio antes dela desaparecer. Por causa disso, a licença da Patrícia para dirigir foi suspensa por 90 dias por recomendação do seu médico. E isso limitou muito a independência e a mobilidade dela, além de ter tido um forte impacto na sua autoestima e na sua moral. A Patrícia adorava dirigir e ela ficou deprimida porque isso foi tirado dela. Além disso, ela não conseguia mais fazer com facilidade as coisas que amava, como ir sozinha ao shopping para comprar os presentes de Natal da sua família, o que ela expressou com tristeza durante o Natal de 2000. E também tornava as tarefas que não eram opcionais, como, por exemplo, atravessar a cidade para visitar a sogra no hospital, ainda mais difíceis, estressantes e demoradas. A Patrícia também estava expressando preocupação um pouco antes do desaparecimento de que ela pudesse estar começando a apresentar um Alzheimer precoce, porque ela estava esquecendo as coisas no dia a dia. E o pai dela teve Alzheimer também, né? Nas semanas anteriores ao seu desaparecimento, o estresse na vida da Patrícia estava só aumentando. Vários acontecimentos estavam pesando sobre ela ou dando motivos para preocupação aos seus entes queridos. Uma semana antes do seu desaparecimento, a Patrícia recebeu notícias perturbadoras. O seu médico estava recomendando uma suspensão adicional de mais 90 dias do seu privilégio de dirigir, estendendo seu período sem carteira de motorista pelo menos até o final da primavera. A Patrícia tinha ido no médico toda feliz, achando que ia poder voltar a dirigir logo, já que ela não teve mais nenhuma convulsão nesse período de 3 meses. Mas ela levou um balde de água fria, coitada. Então, ela ia ficar pelo menos 6 meses sem carteira no total. E talvez ela nem pudesse voltar a dirigir. A Patrícia também estava passando muito tempo cuidando da sogra, que estava doente, e estava hospedando a cunhada, que se chamava Dona, após um rompimento difícil de um relacionamento. E a cunhada era uma folgada. A Dona era fumante, mas ninguém na casa da Patrícia fumava e ela não aprovava e nem permitia que a cunhada fumasse dentro da casa dela. Mas a cunhada simplesmente não respeitava. A Patrícia, que normalmente era muito sensata e não gostava de conflitos, vinha administrando as consequências da Dona fumando escondido dentro do quarto de hóspedes da casa dela. Ela limpava, aspirava e arejava o quarto de hóspedes onde a Dona dormia diariamente. Ela esperava a Dona sair de casa para trabalhar e já entrava no quarto para tentar se livrar do cheiro do cigarro. Mas, no dia anterior ao seu desaparecimento, a Patrícia descobriu que o cigarro da Dona tinha feito um buraco na colcha do quarto de hóspedes. Algo muito sério, porque apesar da queimadura do cigarro ter feito só um buraquinho na colcha, podia ter provocado um incêndio e colocado toda a família em perigo. Embora a Patrícia tivesse chateada, ela e o seu marido James decidiram esperar para conversar com a Dona no dia seguinte,
porque eles tinham uma festa para ir naquela noite e não queriam lidar com a dona antes de saírem. Ia estragar o espírito de festa, né, em que eles estavam. Então, a Patrícia e o Jamie se arrumaram, ficaram super bonitos e elegantes e foram para a festa na casa da melhor amiga da Patrícia, que se chamava Toinette Fazio-Markowitz. A Toinette vivia no Brooklyn, numa casa enorme. E assim que a Patrícia e o Jamie chegaram, cumprimentaram os outros convidados e começaram a se misturar, a Patrícia chamou a Toinette para conversar em particular. Segundo a Toinette, a amiga estava impecável, lindamente vestida, com o cabelo e a maquiagem feitos com esmero e sendo simpática e extrovertida como sempre. Nem a Toinette percebeu que tinha algo errado com a Patrícia. Mas, quando as duas ficaram sozinhas num quarto vazio para conversar, a Patrícia começou a chorar. Entre soluços, ela conseguiu dizer a Toinette que algo estava profundamente errado e que ela precisava conversar. Mas, quando a Toinette a pressionou para obter mais detalhes sobre o que estava acontecendo, a Patrícia disse que era um assunto muito complicado para tratar naquele momento, enquanto tinha uma festa acontecendo na casa da Toinette. Mas a Patrícia pediu duas coisas para a amiga nessa conversa enquanto chorava. Primeiro, ela implorou a Toinette que cancelasse sua viagem de férias, que já estava chegando. A Patrícia alegou que pagaria tudo que não fosse reembolsável do próprio bolso para a Toinette se as duas pudessem viajar juntas por alguns dias. E a Toinette, vendo a amiga naquele estado, concordou em cancelar suas férias, mesmo sem entender por quê. Então, de forma assustadora, a Patrícia pediu o segundo favor para a Toinette. Ela pediu para a amiga prometer que iria cuidar dos filhos dela, aconteça o que acontecer. Na manhã seguinte da festa, no dia 13 de fevereiro de 2001, tudo parecia normal na casa da família Viola. O James saiu às 6h30 da manhã para trabalhar e as duas crianças, a Christine e o Michael, foram para a escola por volta das 8h15 da manhã. Depois que as crianças já tinham saído, a Toinette ligou para a Patrícia para conversar sobre o que tinha acontecido na noite anterior e para ver se a Patrícia queria encontrar com ela para desabafar e explicar o que estava acontecendo. Surpreendentemente, a Patrícia estava ignorando completamente o que tinha acontecido. Ela não queria falar no assunto, disse que já estava bem e que não tinha nada para conversar. A Patrícia estava se esforçando para soar feliz e animada e redirecionou a conversa para um presente engraçado que ela queria comprar para o James de Dia dos Namorados, que já era no dia seguinte. Ela queria dar para o marido um macaco de pelúcia numa gaiola que ficava cantando e dançando, e era semelhante a um macaquinho que a Toinette havia comprado para o próprio marido. A Patrícia ficou perguntando, para a Toinette onde ela poderia encontrá-lo e tal, e se recusou a falar sobre a noite anterior. Mesmo que ela tivesse pedido para a Toinette cancelar as férias dela e que a Toinette já tivesse feito isso, né? Ela já tinha cancelado? A Toinette ligou para ela também para dizer que tinha cancelado as férias. E a Patrícia não queria nem falar sobre isso. A Toinette também notou que a Patrícia parecia cansada e estava com pressa para desligar o telefone. Ela não podia forçar a Patrícia a falar se ela não quisesse. A Toinette imaginou que quando ela precisasse conversar ou se sentisse pronta para falar o que estava acontecendo, o que tinha de errado, a Patrícia a procuraria. Então, elas desligaram o telefone. Depois de falar com a Toinette, a Patrícia desceu de repente as escadas de casa e foi até a sala para confrontar sua cunhada Donna sobre o buraco feito na colcha pelo cigarro. O James comentou mais tarde que a abordagem da Patrícia foi extrema e extraordinariamente estranha para ela, que não gostava de conflitos. Mas a Patrícia estava irada e gritou muito com a Donna por causa do incidente. Nada disso era do feitio da Patrícia, mas eu acho que todo mundo tem uma hora que explode, né? Não dá pra ficar aguentando tudo calado. Sim. O marido viu isso acontecer? Não.
Foi só a dona que falou. Ele só ficou sabendo o que a irmã contou pra ele depois. Às 8h38 da manhã, depois de gritar com a cunhada, a Patrícia saiu de casa e caminhou até a Bixby Elementary School, onde ela trabalhava como bibliotecária voluntária. A escola estava localizada na esquina das avenidas Fisher e Chestnut, a menos de 2 quarteirões da casa da família Viola, e dava para chegar lá rapidinho a pé. A Patrícia passou cerca de 2 horas trabalhando na biblioteca naquele dia, arrumando os livros nas estantes e ajudando no balcão de atendimento. Em algum momento depois que a Patrícia tinha saído para trabalhar na biblioteca, a empresa de alarme de segurança recebeu um relatório de que o alarme da casa da família Viola tinha disparado. Primeiro, os funcionários da empresa tentaram entrar em contato com a Patrícia, mas não conseguiram. Ela até tinha celular, mas ela raramente lembrava de usá-lo. A empresa de segurança tentou, então, entrar em contato com o James, que também não atendeu a ligação porque estava ocupado no trabalho. Por último, a empresa ligou para a mãe da Patrícia, que era o contato de emergência da família, e ela sim finalmente atendeu o telefone. A Lucille, a mãe da Patrícia, ficou preocupada e imediatamente ligou para a casa dos Viola para verificar como estava sua filha. Mas, como ninguém atendeu, ela deixou um recado na secretária eletrônica da família. O alarme que disparou também acionou diretamente o departamento de polícia local. Policiais da delegacia de Bogotá realizaram uma verificação de bem-estar no exterior da casa, percorrendo o perímetro da propriedade e verificando as janelas. Eles determinaram que nada parecia anormal e deduziram que a porta provavelmente não devia ter fechado direito quando a Patrícia saiu para trabalhar na biblioteca. Aparentemente, isso já tinha acontecido antes, então os policiais foram embora. Eu achei curiosa essa investigação da polícia, porque eles só foram lá, deram uma volta assim na casa, para ver se não tinha nenhuma porta aberta, nenhuma janela aberta, nenhum sinal de arrombamento, e foram embora. Agora, se entrou uma pessoa na casa e fechou a porta... E fez toda a família de refém? Exatamente. Aí, ninguém tá nem aí, né? A família tá de refém lá dentro, sei lá, trancada no banheiro, e a polícia tá lá, dando uma voltinha na casa e vai embora porque não tem nada de estranho. Isso e nada é a mesma coisa. Sim, sim. Por volta de 11h35, 11h40 da manhã, a Patrícia saiu da biblioteca da escola. No caminho de volta para casa, ela foi vista por um guarda de trânsito na Palisade Avenue e também acenou para um carteiro que passava. Esse foi o último avistamento confirmado da Patrícia. Ela chegou em casa, verificou a secretária eletrônica, viu que tinha um recado da mãe dela e retornou a ligação. Durante a conversa com a mãe, a Patrícia garantiu para Lucille que estava tudo bem em casa e que ela estava ciente da situação do alarme. O resto da conversa teria transcorrido normalmente. Elas falaram sobre coisas do dia a dia e tal. E essa foi a última vez que alguém falou com a Patrícia. Em algum momento entre 1h11 da tarde e 4h30 da tarde, a Patrícia saiu de casa novamente. Ela não tinha um meio de transporte, né, já que ela não podia dirigir. E o transporte público naquela região de Bogotá era bem fraco, sabe? Era bem ruim. Era um lugar onde todo mundo costumava ter carro. Só se andava de carro para ir para cima e para baixo. A Patrícia também não tinha comentado com ninguém sobre planos que ela tinha para aquela tarde. Nem com o marido, nem a mãe, a melhor amiga Toinette e nem ninguém da biblioteca. Pelo painel de controle do alarme da casa, a Patrícia zerou o alarme de segurança 1h11 da tarde. Como o alarme tinha sido acionado naquela manhã, foi necessária uma reinicialização do sistema para rearmar as capacidades do alarme. Portanto, a gente pode presumir que ela saiu de casa em algum momento entre essa reinicialização, a 1h11, e o momento em que o James chegou em casa, 4h30 da tarde. O James tinha saído mais cedo do trabalho para comprar um presente de Dia dos Namorados para a esposa, já que, o Dia dos Namorados já era no dia seguinte.
Ele esperava chegar em casa e encontrar a Patrícia esperando por ele, como sempre acontecia. Mas, ao invés disso, o James se deparou com algo estranho. O alarme da casa estava apitando de novo, sinalizando que tinha sido ativado. A segunda vez? O James correu até o teclado para inserir o código do alarme enquanto pensava: onde está a Patrícia? A família Viola não deixava o alarme ligado quando estava em casa. Eles só o ativavam quando saíam ou quando iam dormir. Então, o fato do alarme estar acionado indicava que a Patrícia não estava em casa e que ela tinha armado o alarme antes de sair. Embora o casaco da Patrícia tivesse faltando, ela tinha deixado para trás sua bolsa, as chaves de casa, o celular, a carteira com os seus documentos e cartões e os seus remédios para epilepsia. E isso foi o mais preocupante, porque a Patrícia era meticulosa ao tomar a medicação 2 vezes por dia, especialmente para evitar futuras convulsões que poderiam restringir ainda mais a sua liberdade de dirigir. Ela estava seguindo à risca tudo que o médico mandava ela fazer. E já era por volta das 5 da tarde. Estava chegando a hora da Patrícia tomar a segunda dose dos remédios naquele dia. Isso deixou o James preocupado. A família Viola também usava uma chave para trancar a porta dos fundos da casa. Chave essa que sempre ficava inserida na fechadura. Mas o James encontrou essa chave na mesa da cozinha, fora do lugar habitual. Confiante de que a Patrícia só poderia ter saído a pé e ido a algum lugar próximo, o James ligou para amigos e familiares e consultou horários de ônibus para tentar localizar a esposa. Mas os telefonemas não revelaram nenhuma pista de onde a Patrícia poderia estar. O James, então, começou a dirigir pelos lugares onde ela poderia ter ido, com os faróis acesos em busca de qualquer sinal dela. Mas foi em vão. Não tinha nenhum sinal da Patrícia em lugar nenhum. O James, então, voltou para casa e ficou esperando a Patrícia retornar, o que não aconteceu. Pouco antes da meia-noite, ele relatou o desaparecimento da esposa ao Departamento de Polícia de Bogotá. 2 policiais foram enviados imediatamente para a casa da família Viola e já fizeram um relatório oficial do desaparecimento da Patrícia naquela noite mesmo. Dessa vez, a polícia foi bem eficaz e eles levaram o desaparecimento da Patrícia muito a sério porque sabiam que ela corria altos riscos se ficasse sem a medicação da epilepsia. Mas, infelizmente, não havia muito que os policiais pudessem fazer naquela noite, já que eles foram chamados praticamente meia-noite. Não dava para sair batendo de porta em porta ou ligar para os amigos próximos da Patrícia naquele horário, né? A polícia começou a trabalhar no caso logo na manhã seguinte. Ao iniciarem a investigação, a primeira coisa que os policiais tentaram fazer foi estabelecer um cronograma de tudo que a Patrícia tinha feito e por quem ela foi vista no dia anterior. Quando as autoridades conversaram com outros voluntários e funcionários da biblioteca da escola, alguns deles disseram que ela estava um pouco mais quieta do que o normal, mas eles não observaram nada além disso, né? Nada de diferente no comportamento dela, tirando o fato dela estar mais quieta. Os policiais também conversaram com os vizinhos da família Viola, que não relataram terem ouvido ou visto nada suspeito. Eles também consultaram os registros de táxis de todas as cooperativas da cidade e conversaram com vários motoristas de ônibus para saber se alguém tinha visto a Patrícia. Ninguém comentou dos alarmes tocando? Não. As casas nessa região são mais afastadas, assim, uma das outras, sabe? Os terrenos são grandes, as casas são grandes, então não sei se daria para escutar o alarme tocando da casa de um vizinho, entendeu? Uhum. Lembra de Modern Family? Tem um episódio que o alarme da casa do Phil fica tocando porque o Dylan tá lá dentro. E o Phil vai lá, digita o código e todo mundo sai pra viajar, mas o Dylan tá lá dentro, então o alarme é acionado. Aí a gente escuta o alarme da casa e a gente vê que não é um alarme alto. Uhum. É um alarme que, tipo, você vai escutar se você estiver ali dentro de casa e tal, ou estiver ali na frente da casa. Não é igual do nosso vizinho aqui. Nem um pouco. Que enche o saco. Não, nem um pouco parecido com aqui.
A família Viola cobriu a vizinhança com panfletos com a foto da Patrícia. O Departamento de Polícia de Bogotá também consultou as autoridades portuárias para inspecionar os manifestos de voos de aeroportos próximos. À medida que as horas passavam, a pressão para encontrar a Patrícia só aumentava. Afinal, ela já tinha perdido várias doses do medicamento para epilepsia. Então, o risco dela ter uma convulsão estava aumentando mais a cada segundo. E como a Patrícia corria um grave risco, a polícia intensificou os esforços de busca e levou cães farejadores para tentar rastrear o seu cheiro. A intenção era que eles tivessem pelo menos uma ideia de para qual direção a Patrícia foi depois de sair de casa, mas os cães não conseguiram descobrir nada. Era como se a Patrícia tivesse saído pela porta e desaparecido no ar. O rastro da Patrícia não ia para lugar nenhum, sabe? Os cães não conseguiram ir para nenhuma direção. Eles saíram pela porta e ficaram parados, entendeu? Ficaram, rodando, procurando. E nada. Geralmente isso não quer dizer que ela entrou num carro ou algo assim? Sim, mas que carro? Eles falaram com todos os taxistas da região, então ela não pegou um táxi. A polícia também fez uma busca aérea nos rios e pântanos locais e manteve contato com os hospitais da área, mas nenhuma Jane Doe ou Patrícia Viola foi internada. Nada, nenhuma evidência, nenhum vestígio do paradeiro ou bem-estar da Patrícia apareceu. Enquanto a polícia fazia a parte dela, o James, o marido da Patrícia, e a Toinette, a melhor amiga dela, começaram as próprias buscas. A Toinette visitou e conversou com funcionários de todas as drogarias e lojas de presentes localizadas a poucos passos da casa da família Viola. O macaquinho cantor que a Patrícia mencionou que queria comprar para o James estava em estoque numa loja da rede de drogarias Rite Aid próximo. A Toinette mostrou uma foto da Patrícia ao balconista e ele se lembrou de tê-la visto na loja no dia em que ela desapareceu. Mas ele não tinha ideia de para onde ou em que direção ela foi depois de sair da loja. E ele também tinha quase certeza que ela não comprou nada, nem o macaquinho de pelúcia. É claro também que a Toinette contou para os investigadores sobre a conversa estranha que a amiga teve com ela na noite anterior ao desaparecimento. Mas essa pista, infelizmente, não deu em nada, porque ninguém sabia o que poderia estar deixando a Patrícia daquele jeito. A polícia parece ter concluído que eram só expressões do dia a dia mesmo, né? A sogra doente, a suspensão da carteira de motorista, a cunhada folgada e fumante, essas coisas. Já o James concentrou a sua busca nos hospitais locais. A teoria dele, na época, era que a Patrícia poderia ter tido outro ataque epilético, do qual a amnésia é um possível efeito colateral. Vocês devem lembrar, Alexandre, que no início do episódio eu mencionei que a Patrícia estava com medo de estar começando a sofrer de Alzheimer precoce, por causa dos esquecimentos que ela estava tendo e porque o pai dela teve Alzheimer. Mas eu acho que as chances maiores eram desses esquecimentos serem uma consequência da epilepsia mesmo. Acho que a chance era bem maior do que uma pessoa de 42 anos estar desenvolvendo Alzheimer já. Sim. Né? Nessa altura, a polícia tinha duas teorias principais. Uma é que a Patrícia tinha saído sozinha e algo aconteceu com ela. E a outra é que ela teria sido vítima de um crime. E como os investigadores não estavam chegando a lugar nenhum em relação à primeira teoria, eles começaram a considerar a segunda, que alguém teria feito a Patrícia desaparecer. O James tinha saído mais cedo do trabalho no dia do desaparecimento da esposa para comprar o presente de Dia dos Namorados dela. E claro que isso não passou batido, foi algo que chamou a atenção dos investigadores. O James estava cooperando totalmente com a polícia desde o início, mas, como parte da investigação, os policiais precisavam investigar as pessoas mais próximas da Patrícia e considerar todas as possibilidades, principalmente o marido dela. Então, após vários dias de investigação, a polícia chamou o James para um interrogatório. Ele passou horas e horas respondendo a perguntas sobre cada detalhe do dia do desaparecimento. Por que ele saiu mais cedo do trabalho?
Alguém poderia confirmar onde ele esteve? Ele foi a algum outro lugar além da loja X para comprar o presente da Patrícia, sabe? Uhum. A polícia também questionou sobre o relacionamento dele com a Patrícia e se os dois estavam tendo algum problema conjugal. Mas depois de darem uma canseira no James, de fazerem ele passar pelo polígrafo e irem lá na loja, confirmar o álibi dele, a polícia eliminou o marido, o James, da lista de suspeitos. Ele realmente não parece ter tido nada a ver com o desaparecimento da esposa. A polícia não parecia estar nem perto de encontrar a Patrícia. O James começou a dar entrevistas para várias emissoras de TV e jornais locais porque ele queria manter o rosto da esposa em evidência. Em março de 2001, cerca de um mês depois do desaparecimento da Patrícia, chegou uma pista que ofereceu um vislumbre de esperança. Um homem ligou para a polícia de Bogotá, dizendo que ele achava que tinha visto a Patrícia em East Stroudsburg, na Pensilvânia. Pode parecer estranho que esse avistamento tenha acontecido em outro estado, a mais de 160 quilômetros de distância. Mas a família Viola tinha acabado de adquirir um timeshare em Shawnee, na Pensilvânia. E a família ainda não tinha ido para lá. Eles fariam a primeira viagem para Shawnee nas próximas férias. Por isso, ninguém pensou em fazer buscas nessa propriedade da Pensilvânia quando a Patrícia desapareceu. Só para explicar, um timeshare é uma titularidade de férias partilhada com outras pessoas. É um tipo de contrato que dá direito de uso durante um período de tempo específico em um empreendimento. Na verdade, a pessoa finge que está te vendendo uma casa por uma fração do valor que ela custa. Uhum. E aí você tem direito a usar, uma semana no ano. Isso. Diga-se de passagem, isso deve ser mó furado. Mas, ao mesmo tempo, baseado no que você me falou, você não simplesmente aparece no seu timeshare. Não, é. É uma coisa que, como eu falei, é uma semana específica do ano. Ou você tem direito àquela semana do dia 1 de fevereiro ao dia 8 de fevereiro é sua. Ou, você marca e vê como é que cada um vai funcionar igual. Por isso que eu falei que é uma furada. Você só tem direito àquela uma semana no ano. Se aquela semana for chuvosa, se ferrou, não tem como voltar mais. Mas por isso que eu acho difícil... Sim. Alguém simplesmente, cansei de tudo, vou pro meu timeshare, entendeu? Vai ter outra família lá. Sim, exatamente. A polícia de Bogotá entrou em contato com a polícia local de Shawnee. E o James dirigiu até a propriedade para ver se a esposa poderia estar lá. Vai que a Patrícia precisava de um tempo sozinha, longe de tudo e de todos, e ela achou que podia ir pro timeshare quando quisesse. Vai que a discussão com a dona e o fato da cunhada ser tão folgada fez a Patrícia se irritar e sair de casa. Ela pode ter resolvido fugir de casa por alguns dias e algo pode ter acontecido que a impediu de voltar. Mas quando James chegou lá, não havia nem sinal da Patrícia. A casa estava fechada, Nesse caso, não tinha... A família daquela semana não tinha ido até lá. E parecia até que ninguém se hospedava lá há algum tempo. A polícia local continuou procurando pela Patrícia, e o James deu entrevistas à mídia local da Pensilvânia, mas essa pista acabou não dando em nada. Mais de um ano se passou até a próxima pista chegar nesse caso. Um homem ligou para a polícia de Bogotá afirmando ter assassinado a Patrícia Viola. As palavras exatas que ele usou foram "eu matei a velha", ou em inglês "I killed the old bitch". A polícia manteve esse homem na linha porque eles precisavam obter a localização dele, além de tentarem obter alguma informação que confirmasse ou não o que ele estava dizendo. E enquanto os policiais conversavam com o cara, ele disse algumas coisas que fizeram os investigadores pensarem que aquilo era só um trote. O homem disse, por exemplo, que tinha ficado com a carteira de motorista da Patrícia depois que a matou. E a gente sabe que a carteira dela tinha sido suspensa, e ela não ficou com a carteira de motorista física dela depois dessa suspensão, ela teve que entregar. Mas o cara podia até estar falando de alguma carteira antiga, vencida, ou de algum outro documento que a Patrícia estivesse carregando. Apesar disso também ser estranho porque ela não parecia ter saído com nada além de um casaco.
Fazia mais de 1 ano que a Patrícia tinha sumido e a polícia não recebia pista nenhuma, então era melhor investigar bem direitinho essa pista aqui. Por isso que os policiais não descartaram aquele homem, que parecia feliz em continuar falando. Ele convenientemente revelou que estava indo para a costa leste a caminho de Massachusetts e que tinha uma mulher viajando junto com ele. O cara até deu uma descrição perfeita da mulher, e isso deixou a polícia com a pulga atrás da orelha. Tinha alguma coisa errada com isso tudo, parecia que o homem queria ser pego. A polícia, a essa altura, já tinha certeza que o homem não tinha nada a ver com o desaparecimento da Patrícia, mas ainda assim não custava nada verificar. Então, uma unidade foi mobilizada na Carolina do Norte para interceptar o ônibus em que o homem afirmava estar. Quando a polícia parou o ônibus, o homem, é claro, não estava lá dentro. Mas a mulher que ele deu a descrição estava. Essa mulher era a ex do cara que ligou, e ela estava indo embora, se mudando para Massachusetts com o namorado novo dela. Cara, só queria atazanar a mulher. Exatamente. O ex estava muito puto por causa disso e resolveu ligar para a polícia para tentar ferrar com o casal. A confissão era uma farsa que só fez todo mundo perder tempo. Mas esse cara foi preso, pelo menos? Foi, ele foi preso e passou algumas semanas, eu acho, na prisão. Depois disso, o caso acabou esfriando. A polícia ainda trabalhava investigando todas as denúncias e pistas que chegavam, embora fossem poucas. Houve outros avistamentos não confirmados da Patrícia em Nova Jersey, Pensilvânia e até em Montana, mas nenhum deles nunca deu em nada. O James continuava fazendo tudo o que ele podia para manter o caso da Patrícia na mídia. Ele criou um site, dava entrevistas, pedia que matérias fossem feitas sobre o desaparecimento dela, realizava vigílias e eventos de conscientização. Ao ver os esforços que o James estava fazendo, um investigador particular chamado Gary Mickle ofereceu seus serviços para ele sem cobrar nada. Quando o Gary começou a investigação, ele conversou novamente com os vizinhos e com as últimas pessoas que tinham visto ou interagido com a Patrícia no dia do desaparecimento dela. E isso incluiu o carteiro, que tinha visto a Patrícia passando na rua quando ela estava voltando para casa e que tinha acenado para ela. Quando o Gary estava conversando com o carteiro, ele descobriu algo muito importante através de um comentário totalmente despretensioso feito pelo carteiro. Ele disse algo como: é muito difícil de acreditar que o desaparecimento da senhora Viola não tenha nada a ver com o crime que aconteceu do outro lado da rua. O Gary, que não sabia de crime nenhum, ficou chocado e foi procurar mais detalhes desse crime. De acordo com um artigo do New York Times, a cidade segura e familiar de Bogotá tinha sido abalada quando 3 homens foram encontrados mortos em uma casa do outro lado da rua da casa da família Viola, em 23 de outubro de 97. Um negociante de diamantes chamado Rajesh Kausaria, o tio dele chamado Adit Hira e um primo chamado Bhushan Raval, os 3 eram indianos, só para constar, foram assassinados e parecia até que o crime tinha sido uma execução. Os corpos foram encontrados pelo filho de 10 anos do Rajesh quando ele chegou da escola. Claro que, como o Rajesh era um negociante de diamantes de sucesso, a polícia inicialmente pensou que os assassinatos faziam parte de um roubo que se tornou violento. Mas não foi bem assim, não. 4 homens foram presos por esse crime, e ficou claro que o assassinato do Rajesh tinha sido planejado e encomendado por um homem chamado Dimpy Patel, que queria eliminar o negociante de diamantes. Os outros 2 homens que foram mortos, o Ajit e o Bhushan, o tio e o primo do Rajesh, só estavam no lugar errado na hora errada. O tal de Dimpy tinha contratado Miguel Soares e Richard Morales para matarem o Rajesh, e o 4º homem que foi preso se chamava Darwin Godoy. Ele atuou como vigia durante o crime e testemunhou para a promotoria em troca de uma redução de pena.
O julgamento desses homens estava em andamento no momento do desaparecimento da Patrícia, e ele foi marcado por uma segurança intensa durante todo o processo. O Miguel Soares teve até que ser transferido de presídio porque descobriram que ele estava planejando uma fuga, além dele estar ordenando o assassinato de 2 testemunhas. A Patrícia não foi testemunha desse crime, pelo menos não que a gente saiba, né? E ela não tinha vínculo nenhum com esse caso, nem com os homens mortos, nem nada parecido. Mas tem quem teorize que ela pode ter sido sequestrada ou morta porque alguém pode ter confundido ela com uma testemunha, devido a um caso de erro de identidade, visando uma testemunha real que morava naquela área. Entendi. E a casa dela ficava em frente, né? Exatamente, né? E o alarme tocou 2 vezes. Depois de entender melhor que crime era esse do qual o carteiro estava falando, o Gary ficou meio cético, mas ele resolveu investigar essa teoria mesmo assim, por desencargo de consciência. No fim das contas, ele concluiu que a probabilidade do desaparecimento da Patrícia estar relacionado a esse crime específico era bem baixa, afinal ela não tinha sido uma testemunha. O Gary também não acredita muito nessa teoria da confusão de identidade. Com o passar dos anos, a polícia e o investigador particular continuaram trabalhando no caso, mas sem encontrarem nenhuma pista viável. O James e a família Viola nunca perderam a esperança de encontrar a Patrícia. Em 2008, Nova Jersey adotou a Lei de Patrícia, após esforços incansáveis do James para aprovar leis relativas a pessoas desaparecidas. Essas novas leis obrigam a polícia a começar a investigar imediatamente as denúncias de pessoas desaparecidas e exigem que o DNA dos familiares das vítimas seja colhido e cruzado em bancos de dados nacionais caso as pessoas continuem desaparecidas por mais de 30 dias. É uma lei realmente muito importante e, curiosamente, a primeira pessoa desaparecida cujos restos mortais foram identificados por meio desse processo, através, da lei da Patrícia, foi a própria Patrícia Viola. Em 27 de julho de 2002, um pé esquerdo dentro de uma meia e um tênis branco foi encontrado no trecho da rua 123, na praia de Rockaway, no Queens, em Nova York. Esse local fica a 72 quilômetros da casa dos Viola, em Nova Jersey. Foi um banhista que encontrou esse pé enquanto caminhava na praia, e ele chamou a polícia imediatamente. Ué, o pé foi encontrado em 2002, a gente já estava em 2012. A gente Sim. voltou no tempo. Eu voltei no tempo para falar de quando o pé foi encontrado. E sim, 2002, pouco mais de um ano depois dela ter desaparecido. A polícia conduziu buscas no local a pé e de helicóptero para tentar encontrar mais restos mortais. Mas nada mais além do pé foi encontrado. Você sabe por que só apareceu o pé dela, né? Eu sei, eu lembro que a gente falou disso lá no episódio da Melissa Caddick, se eu não me engano, mas esse episódio já é antigo, então se você quiser pode explicar de novo. Quer dizer, não é nem porque apareceu o pé dela, porque apareceu só o pé dela e mais nada, né? É uma coisa bem comum aparecer pés em praias. Muita gente às vezes acha, meu Deus, fizeram um picadinho da pessoa, isso aí encontrou o pé e tal. Mas sempre é um pé com tênis. Sim, ela tava de tênis. Quase sempre é um pé com tênis. Não aparece um pé descalço, não aparece um pé usando sandália, não aparece um pé usando havaiana. Pé com um escarpão bem bonito. Não, é sempre um pé com tênis. Por quê? Quando cai um corpo na água, geralmente o corpo se decompõe, os peixes comem, mas os peixes e tudo mais não conseguem comer o pé que está dentro do tênis. E o tênis por si só, às vezes, é feito de um material que boia, então isso tudo é uma mistura para o pé se soltar do corpo, que vai se decompondo e que os peixes vão comendo, e ele fica preservadinho dentro de um tênis, aquele tênis boia e uma hora vai parar na praia. Então é muito comum aparecerem pés em algumas praias por aí. Só lembrando, porque faz muito tempo que a gente falou disso. Sim, é bem interessante isso, bem... Que é acaba sendo algo mundano, e aí realmente pode ter sido assassinato,
pode ter sido alguém que morreu afogado, pode ter sido alguém que se matou de uma ponte, pode ter sido um monte de coisa. Pode ser qualquer coisa. Naufrágio. Né? Então, pés aparecem. É uma coisa Se você normal. achar um pé numa praia, num tênis, assim, né? Tipo o pé da Patrícia, não fique muito chocado. Porque não, fique isso é sim. comum. Então É tá. pra ficar, né? É pra ficar. Mas não presuma que alguém foi picotado, entendeu? Pode ser uma coisa mais natural, sei lá. Ok. As amostras de DNA foram coletadas, mas elas demoraram muito tempo. Na verdade, demoraram anos até que elas fossem analisadas e inseridas no CODIS, que é o Banco de Dados Nacional. E mesmo assim, não teve nenhuma correspondência quando o DNA daquele pé foi parar no banco de dados, porque o material genético dos filhos da Patrícia não tinha sido inserido no CODIS. Depois que a lei da Patrícia foi estabelecida, os filhos dela, o Michael e a Christine, foram convocados para submeterem novas amostras de DNA para as investigações. Isso aconteceu por volta de junho ou julho de 2011. Aí, em setembro de 2012, o James Viola recebeu uma ligação dos investigadores informando que a Patrícia, ou pelo menos, uma parte dela, tinha sido encontrada 10 anos antes. É uma prova de que essa lei funciona e do quão necessária ela é. Se as amostras de DNA dos filhos da Patrícia e o material genético daquele pé já estivessem no banco de dados, a família saberia que a Patrícia não está viva há muito mais tempo. É impressionante que o pé dela foi encontrado em 2002 e que demorou 10 anos para ele finalmente ser identificado. Infelizmente, como foi só isso que foi encontrado, não é possível saber qual foi a causa da morte da Patrícia. A polícia de Bogotá declarou que continua usando todos os recursos disponíveis para tentar descobrir o que aconteceu com ela e tentar encontrar mais restos mortais da Patrícia. Eles também afirmaram que há fortes suspeitas de crime nesse caso. Em 25 de fevereiro de 2013, os poucos restos mortais da Patrícia Viola foram enterrados no cemitério Hackensack, em Nova Jersey. Existem várias teorias sobre o que pode ter acontecido com a Patrícia, ou quem pode ter sido responsável pela morte dela. O primeiro suspeito, pelo menos das pessoas na internet, é o marido dela, o James Viola, só pelo fato dele ser o marido da Patrícia e dela ter desaparecido. Ele levantou suspeitas pela primeira vez quando foi descoberto que ele saiu mais cedo do trabalho na tarde em que a esposa desapareceu. Mas o seu álibi de estar comprando presente de Dia dos Namorados para Patrícia foi confirmado. Ele também passou no teste do polígrafo e cooperou totalmente com a investigação. O James ainda continuou mantendo o caso da Patrícia vivo na mídia, na internet, na cidade de Bogotá e até foi responsável por uma nova lei com o nome da esposa. Eu não acho que ele seja um bom suspeito, mas tem quem ache, né? Acho difícil. Outra pessoa muito citada quando se trata de possíveis suspeitos da morte da Patrícia, e isso já desde antes da gente saber que ela estava morta, quando ela estava só desaparecida, é a Donna, a cunhada da Patrícia, com quem ela explodiu na manhã do desaparecimento. Será que houve mais algum conflito entre a Patrícia e a Donna? Tem quem sugira que talvez a Donna tenha acionado o alarme da casa da família Viola para tentar fazer a Patrícia voltar para casa mais cedo e que ela estava em casa quando a Patrícia chegou da biblioteca, esperando para continuar a briga. Também é especulado que a Donna devia estar em casa quando a Patrícia estava falando ao telefone com a amiga Tuanette, né? Isso eu acho que a gente pode ter certeza que ela estava em casa, porque depois a Patrícia desceu e foi brigar com ela. E por causa da Donna, da presença da Donna e tal, a Patrícia não podia falar livremente com a amiga, sabe? Não podia desabafar sobre o que estava acontecendo. E ficou com pressa de desligar o telefone. Fingiu que não tinha nada de errado e que não falou nada demais.
Isso eu acho até que pode ser verdade, sim. Eu acho Porque que faz se tem alguém sentido. perto de você, você não vai se sentir à vontade pra Uhum. conversar sobre seus problemas e tal, entendeu? Faz sentido. Também tem gente que acha que a dona tava lá quando a Patrícia tava falando com a mãe no telefone, quando ela disse pra mãe que tava tudo bem e tal. Nós também não sabemos qual era o álibi da dona para a tarde em que a Patrícia desapareceu. E eu pesquisei muito, mas eu não achei nenhuma menção à dona, além da discussão com a Patrícia e do que eu já falei aqui. Não tem nada disponível sobre ela online e ela também nunca participou de nenhuma entrevista ou programa de TV sobre o desaparecimento da cunhada. Eu também não faço ideia do que os investigadores acham sobre ela. Se ela é uma suspeita séria, no caso, ou se ela não tem nada a ver mesmo. Vai que ela estava trabalhando naquela tarde, sabe? Ela pode ter um álibi. Mas eu não gosto disso, de não saber nada sobre a dona. De não ter conseguido encontrar absolutamente nada sobre ela, ou o álibi dela, ou nada. Pra acreditar nisso, eu não compro essa ideia de que ela disparou o alarme pra atrair a Patrícia, não. Eu acho Até que porque não funcionou, né? Eu acho que teria sido algo muito no momento, assim, não premeditado. Sim, eu entendo. Entendeu? Eu acho que pode sim ter acontecido uma discussão. Talvez essa questão do cigarro e do buraco na coxa tenha sido A gota d'água. a gota d'água. A coisa ficou insuportável entre elas e deu nisso, entendeu? E realmente eu acho meio estranho. A dona... Não sabia que a dona nunca apareceu, nunca se sabe de nada dela. Ela continuou em contato com o irmão, né? O irmão, o James não cortou relações com ela, nem nada parecido. Então, eu acho que talvez ela tenha um álibi, né? Talvez ele saiba que ela não pode estar envolvida, ele nem pensa nessa possibilidade, porque ela estava trabalhando. Enfim. Outra possibilidade é que a Patrícia tenha sido vítima de um crime por causa dos assassinatos na casa do vizinho. Eu já expliquei que ela pode ter sido confundida com uma testemunha ou algo assim. Aparentemente, as pessoas que moram lá em Bogotá e que convivem com os investigadores desse caso acreditam que essa seja a teoria mais provável, o que me pegou até um pouco de surpresa, sabe? Eu não sei se as pessoas querem muito acreditar nisso, porque o crime naquele lugar costumava ser tão raro que, então, se aconteceram 2 crimes, eles provavelmente estão relacionados, mesmo que separados por 4 anos, entende? Especula-se que o sequestrador ou os sequestradores da Patrícia já estavam dentro da casa da família Viola quando ela chegou da biblioteca e que eles podem tê-la nocauteado e levado para um carro próximo. Depois, ela teria sido morta e seu corpo foi jogado num corpo d'água, indo parar na praia do Queens. Isso tudo a mando do Miguel Soares, é claro, né? Que a gente sabe, estava tentando mandar apagar testemunhas. Antes de aparecer o pé, eu ia muito lançar a teoria do Programa de Proteção a Testemunhas. Na verdade, a morte dela foi forjada por causa do Programa de Proteção a Testemunhas. Sim. Mas não rolou. Mas aí eu acho que os filhos dela também iam ser levados. Eu não sei como é que funciona quando a pessoa tem filho, criança, né? Mas ia combinar que aí, tipo... De novo, uma coisa dramática, né? Um sacrifício da mãe. Sim. Que, eu não vou mudar a vida dos meus filhos. Aí chega pra amiga e fala, cuida dos meus filhos. Ela sabia que ia assumir. Pode ser. Né? Então... Mas não, acharam pé. Mas acharam pé, então isso tudo vai embora. É porque eu gosto da teoria. Eu também. E não é sempre que a gente consegue, sei lá, enfiar essa teoria num episódio. Outra teoria interessante é que a Patrícia poderia estar no meio de outro ataque epilético, o que poderia explicar o seu comportamento errático nos dias que antecederam o desaparecimento. Será que ela saiu de casa em busca de atendimento médico e acabou sendo vítima de crime ou morrendo por acidente? Será que ela pode ter tido uma convulsão seguida de amnésia, como o James acreditava? Eu não sei bem o que pensar sobre isso, para falar a verdade. Eu não acho que o corpo dela ir parar na água seja um indício de um acidente, não. Acho que pelo contrário. Se ela foi parar na água, alguém jogou o corpo dela lá. Embora sua família afirme que a Patrícia não cometeria suicídio nem abandonaria seus filhos, essa teoria tem muito peso. A sua recente convulsão, os atritos com a cunhada,
As responsabilidades crescentes, a perda da carteira de motorista, a mobilidade limitada, o colapso, o desabafo com a amiga Toinette. Não é absurdo pensar que toda essa pressão e estresse poderiam ter sobrecarregado a Patrícia. Eu fico um pouco inclinada a essa teoria porque ela desabou com a amiga. Ela pediu, inclusive, que a Toinette cuidasse dos filhos dela. Então, eu vejo isso como um sinal de que a Patrícia sabia que alguma coisa ia acontecer. Uhum. A última teoria é que a Patrícia pode ter sido vítima de um crime de oportunidade. Será que o alarme disparado naquela manhã poderia ter sido mais do que uma porta mal fechada? Embora nenhuma evidência física apoie especificamente essa teoria, alguém poderia estar esperando na casa quando a Patrícia voltou da biblioteca. Seu retorno para casa foi possivelmente interrompido por um ladrão ou outro criminoso lá dentro, que então pode tê-la atacado ou forçado a Patrícia a sair contra sua vontade. Também pode ter acontecido dela ter saído de casa por vontade própria naquele dia, seja para fazer umas comprinhas, ou para visitar alguém, ou para ir até na praia, sei lá, e encontrou alguém mal intencionado no caminho. Tem muitas coisas intrigantes nesse caso para as quais eu simplesmente não consigo encontrar respostas. Por que os restos mortais da Patrícia foram encontrados na praia no Queens? Será que ela foi até a praia de Rockaway passar algum tempo sozinha? Ela poderia ter cometido suicídio longe de casa? A ponte mais próxima da casa dela é a George Washington Bridge. E, pelo que eu pesquisei, não me parece que se alguém pulasse daquela ponte, o corpo ou os restos mortais iriam parar no Queens, sabe? É meio que contrafluxo da ponte George Washington. Uhum. Então isso é meio estranho. Eu também queria muito saber por que a Patrícia estava daquele jeito na festa da Toinette. Por que ela pediu para a amiga cancelar a viagem de férias? E o que a Patrícia precisava contar para a Toinette? Será que ela ia se abrir sobre a sua depressão, talvez? Desabafar sobre a cunhada, a dona? Será que a Patrícia estava tendo um caso? Ou será que o marido dela estava? Nós não fazemos a menor ideia, né? É claro que sobre os casos eu tô brincando. E nem a Toinette fazia ideia também. Infelizmente, a Toinette descobriu um câncer alguns anos depois do desaparecimento da melhor amiga. A família Viola deu apoio para ela quando ela mais precisou também, e as duas famílias continuaram sendo grandes amigas, mas a Toinette faleceu há alguns anos atrás. Eu me pergunto muito também sobre o alarme que disparou naquele dia, e que disparou 2 vezes. Será que era só uma porta fechada incorretamente, ou foi uma espécie de isca, um intruso, ou alguém que esperou a Patrícia voltar para casa? Porque isso aconteceu uma vez, ok, mas acontecer 2 vezes no mesmo dia, sabe? Eu não acho que nós teremos respostas para nenhuma dessas perguntas. Mas o James, a Christine e o Michael ainda têm esperanças de um dia entenderem o que estava acontecendo com a Patrícia e qual foi a causa da morte dela. Já se passaram mais de 20 anos, mas eles não pretendem desistir. Esse episódio foi produzido graças à colaboração da nossa querida apoiadora Liliane Sanchez. Muito obrigada pelo seu apoio, Liliane. Você é muito importante para nós dois, muito importante para a existência desse podcast, assim como todos os nossos outros apoiadores muito queridos. Sim. Né? Já falei isso na semana passada, mas é verdade, eu não sei o que seria de mim e do Detetive do Sofá sem vocês. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, Liliane. Beleza? Beleza. E se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, é só você procurar a gente lá no Orelo ou no Apoia-se. E claro, o link está aqui no texto do post e também lá nas nossas redes sociais você consegue. Sim. Quem puder também, a gente botou todos os episódios do Detetive do Sofá no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, ative o sininho. Como é que as pessoas falam lá no Curta, YouTube? compartilhe. Curta, compartilhe, comenta. Mas é bom a gente ter inscritos pra cumprir as metas lá do YouTube e quem sabe
conseguir monetizar e tal. Então, quem puder se inscrever no canal do YouTube, por enquanto, como eu falei, só tem os mesmos episódios que estão aqui, estão lá no YouTube. Aparentemente, tem muito mais gente ouvindo podcast pelo YouTube. Então foi por isso que a gente quis disponibilizar por lá. Precisamos de inscritos, aparentemente. Né? Sim, é assim que funciona. Então é isso aí. Curta, compartilhe, sininho, comente aqui embaixo o que você achou, né? Isso aí. Será que ela pode ter sido uma testemunha de verdade e a gente não sabe? Mas aí os investigadores não sabem. Sabe por que eu não sei? Porque me parece que as ela únicas falou pessoas... com a amiga, tipo, cuida dos meus filhos, sabe? Então, me parece que a única pessoa que parece que investigou isso aí foi o detetive Gary. particular. Uhum. E não sei o quanto ele teria acesso nesse caso, entendeu? Porra, mas aí os investigadores iam saber. Ah, pode ter sido por isso. E não me parece que eles fizeram essa associação. Ou eles estão escondendo que fizeram essa associação. Eu não sei, é esquisito. De novo, eu acho que iam dar falta da testemunha, tipo, o promotor ia dar falta da testemunha, Sim, entendeu? né? Então por que ela pediu pra mim cuidar do filho dela? Dos filhos dela? Ai, que coisa. Vamos lá. O que vocês acham que aconteceu com a Patrícia Viola? Por que ela estava agindo estranho na festa da Toinette? E por que o alarme da casa dela tocou? Quem pode ter sido responsável pela morte da Patrícia? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive-do-sofá, e me conta qual a sua teoria preferida e o que você achou desse caso. Você ficou com tantas perguntas na cabeça quanto eu? Eu fiquei. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.